22 de junho de 2010, ao vivo através da Rede Bahamas de televisão, Patrícia Bellini hoje tem uma oportunidade única de entrevistar uma das maiores autoridades dentro do Evangelho, Pastora Maria Antônia, da Igreja Internacional da Graça de Deus. E não só isso, uma das líderes dessa igreja tão abençoada, do R.R. Soares. Pastora, muito prazer tê-la, é uma honra, é um orgulho para nós, tão pequenos aqui da Rede Bahamas, ter a presença da pastora, essa autoridade abençoada, aqui hoje, para esse DNA jornalístico tão especial. Bom dia, Patrícia, bom dia, amigos aí, né, ligado na Rede Bahamas. É com muito carinho que eu estou aqui. Na verdade, eu não sou uma autoridade. Na verdade, eu sou uma mulher que deseja levar a paz para as pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. E à frente desse trabalho abençoado da Igreja Internacional da Graça de Deus, nós temos ali o missionário R.R. Soares, o pastor Jaime de Amorim Campos, que é o líder, né, estadual da Igreja da Graça aqui de São Paulo, assim como lugares, milhares de lugares onde o Evangelho é pregado. Nós temos ali uma igreja onde as pessoas possam ser abençoadas. Então, a autoridade maior aqui é Jesus Cristo. Eu estou aqui representando Jesus. A Bíblia diz que na terra é necessário o representante de Jesus para levar a paz, para que as pessoas venham ter as vidas transformadas. Maravilha, pastora. E nós ficamos muito felizes nesta manhã de ter a presença de Deus aqui, essa embaixadora, né, do reino de Deus na terra aqui para nós. E eu começo perguntando aonde a pastora nasceu. Então, eu nasci em 1962, numa cidade chamada Pains, lá em Minas Gerais. Ah, a pastora é mineirinha. Mineira. Olha que mineira maravilha. com sotaque carioca, porque morei alguns anos no Rio de Janeiro e acabei ficando com sotaque, né? Mas é com muito carinho. Eu tenho carinho de falar de Minas Gerais, um estado abençoado, onde pessoas lá têm também, através do Evangelho, transformado vidas também. Que maravilha. E a pastora é filha única? Não, eu sou eu, e na minha casa são 3 homens e 3 mulheres. Né? Então somos 6. Em 6. E o nome do papai e da mamãe? O nome do meu pai é muito engraçado, porque ele se chama Targino e a minha mãe se chama Maria Cândida. É com muito carinho que eu tenho prazer de falar da minha família, que é uma família assim unida, uma família batalhadora, que sempre venceu em meio às lutas e às dificuldades. Pastora, quando foi que a pastora descobriu que tinha vocação para o Evangelho? Então, Patrícia, na verdade, isso aconteceu há 7 anos atrás. Há 7 anos. Né? Eu saí de Minas Gerais, fui para o Rio, depois do Rio vim para São Paulo em 1984, onde conheci meu marido, Edmilson, né? Que eu costumo dizer que é o homem mais lindo do mundo. Eu conheci meu marido, me casei, tive filhos, em 1987 me casei, e eu tinha uma vida abençoada, uma vida assim, sempre trabalhei, fazia um trabalho social, né? Sou professora de primeira e quarta série, lecionei alguns anos. Depois parei, comecei a fazer outras atividades, me dediquei ao lar, à família. Mas certa vez, em 1999, eu, mesmo trabalhando, sendo feliz, meus filhos abençoados também, começou a vir uma tristeza em mim. Começou um vazio. E aí, nessa época, né, eu fui ao médico. E o médico me disse que eu estava com estresse, por trabalhar muito. Sim. E, acabando isso, eu receitou uns medicamentos, eu comecei a ficar muito triste. E comecei a ficar, com tristeza. E aí o médico falou que eu estava com depressão. Não havia problema no seu casamento, estava tudo bem? Não havia problema no casamento. Professora, trabalha feliz, muito, trabalhadora, lecionando, uma função linda, uma profissão linda, maravilhosa. Sim. Né? E nessa oportunidade, em maio de 99, começou esse vazio, essa tristeza. Eu comecei a chorar, ficar triste, cabisbaixa. E o médico falou que eu estava com depressão. Comecei a tomar medicamento. Depressão. Depressão é uma tristeza profunda da alma, pastora. Explique um pouco uma dessas doenças hoje que assola não só os brasileiros, mas o mundo. A depressão. É verdade, Patrícia, só mesmo quem já passou por isso pode declarar. É uma tristeza, é um vazio. De repente, do nada, você começa a ficar triste. E assim foi durante 3 anos da minha vida. Outrora feliz, alegre, um casamento bom. Meus filhos até hoje são exemplos, né? E começou esse vazio dentro de mim. Comecei a chorar,
não conseguia dormir, não conseguia comer. Minha família não entendeu muito no início, né? Eu não conhecia Jesus, né? Eu fazia um outro trabalho com crianças de rua, nas favelas. E a pastora procurou psicólogos na época? Procurei, Patrícia. Procurou, pastora? Olha. Na oportunidade, esse vazio, aí eu fui até um psicólogo, fui até um psiquiatra. Ele me receitou medicamentos, comecei a tomar antidepressivos, tentei o suicídio várias vezes. Quanto tempo a pastora vezes. ficou tomando esses antidepressivos? 3 anos. 3 anos? 3 anos entre antidepressivo, médico, medicamentos. Tentei o suicídio, pulava na frente dos carros. Na verdade, assim, começou, mesmo sendo feliz com o casamento e tudo, começou uma tristeza em mim. Ninguém sabia explicar, um vazio na alma. É isso mesmo, um vazio na alma. É uma coisa assim, inexplicável, porque de repente você começa a ficar muito triste. E começa a abalar não só a pastora, logicamente, fica abalada, mas começa a desestruturar também a família em volta. Porque no caso o marido fica Sim. numa situação, como entender essa doença, né? Como compreender esse vazio. Puxa, está faltando alguma coisa em casa, na família? Né? É engraçado, Patrícia, que não faltava nada, né? Certo. Porque eu tinha tudo, morava super bem numa casa, não faltava dinheiro, não faltava força de vontade de trabalhar. Vida financeira abençoada. Tudo abençoado. E neste ano começou esse vazio mesmo. E como eu já disse, procurei um médico, o médico falou, você está com estresse. Aí ele me receitou um medicamento, eu tomei, mas aquele vazio continuava. E eu queria, na verdade, pular do meu prédio. Foram sensações horríveis. A minha família, que morava em Minas, meus pais, vieram me visitar, não me reconheciam, porque eu não falava, eu não conversava, eu não comia, né? Eu não fazia, sabe assim, tudo aquilo que eu fazia de alegria. Portanto, as pessoas me tinham como uma pessoa alegre, feliz, e começou aquele vazio mesmo, não dá para explicar. Qual era a religião da pastora antes de abraçar o Evangelho? Na verdade, Patrícia, eu preparava as crianças na igreja católica, né? Eu ali fazia um trabalho ali no Bom Retiro, na igreja do Bom Retiro, né? Que é uma igreja onde eu preparava as crianças para a primeira comunhão, ajudava ali. Sempre a vocação para trabalhar na obra do Senhor, sempre, né? na obra do Senhor. Olha. Que era uma igreja abençoada também, né? Onde tinha ali as meninas que se dedicavam. Eu ali me esforçava de fazer um trabalho nas favelas, de levar para as crianças a paz, né? A tranquilidade. Certo. Pastora, a questão do suicídio, né? Da pessoa querer tirar sua própria vida, ela é muito polêmica. E às vezes, quem está de fora não consegue compreender. E até trata com desdenho quem está passando por esta problemática, no caso. Eu gostaria que a pastora se aprofundasse um pouco mais em contar, em explicar para nós o que se passa na cabeça de uma pessoa com depressão e que tenta o suicídio. Olha, Patrícia, na verdade, assim, as pessoas, quando elas veem alguém com depressão, elas acham que assim, é uma coisa, uma frescura, né? Isso. As pessoas não dão muito crédito, elas acham que a pessoa que não quer trabalhar, por isso está deitada o tempo todo, não quer comer. Então as pessoas não veem como uma enfermidade, como uma doença. A maioria das pessoas pensam assim. Mas no meu caso não, minha família me abraçou ali, cuidou de mim, meu marido, meus filhos cuidaram de mim o tempo todo, mas mesmo o carinho deles, mesmo assim eu continuava do mesmo jeito. Agora conte para nós como foi esse encontro, né, com o Evangelho, como aconteceu? Então, Patrícia, esse encontro foi assim, por eu chegar num ponto assim de fundo de poço mesmo, de você achar assim, olha, não tem mais saída, né? Como eu disse, eu ia no psicólogo, no psiquiatra, fiz terapia durante 3 anos. Tomava medicamentos, mas certa vez, meus filhos, nós fazíamos aula de música na época, na Universidade Livre de Música, eu e meus filhos, e meu filho, quando eu fui escrever o meu filho na Universidade Livre de Música Tom Jobim, uma moça, ela pregou o Evangelho para mim. Olha, ela escreveu, na escola? Foi na escola do meu filho, quando eu fui escrevê-lo ali para fazer a aula de música, no caso era a formação musical. Meu filho João, que hoje está com 13 anos, na época com 6 anos. E quando eu fui escrevê-lo ali, uma moça que eu nunca tinha visto, ela chegou perto de mim e disse, olha, ela olhou em mim porque eu estava de óculos, magra, né? Eu estava com 45 quilos, abatida, com os olhos inchados. Né? E ela olhou para mim
não me conhecia, ela disse, olha, tem um endereço na Avenida São João 791, que lá tem uma pessoa que ele quer mudar a sua vida. Na verdade, ela nem sabia a minha história. E eu falei, puxa, mas Avenida São João, isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira do dia seguinte, eu fui nesse lugar, né? Olha, a pastora ouviu, hein? Sim. Aquilo teve aquelas palavras, na verdade, teve um impacto diferente. Isso. O engraçado, Patrícia, é porque ela me disse isso na segunda-feira. Certo. E nas 5 horas do dia seguinte eu fui. Só que antes, porém, de chegar até a igreja, né, quando essa jovem me falou de Jesus, me falou de que havia uma pessoa ali, eu não conhecia Jesus, ela falou, olha, tem uma pessoa lá que vai mudar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, mas tem uma pessoa que vai transformar. E ela anotou os horários dos cultos para mim, que naquela oportunidade tinha 5 cultos todos os dias. Mas antes disso, quando eu cheguei na minha casa, no dia seguinte, de terça-feira, eu ainda continuo muito vazia, muito triste, e veio um desejo de morrer. E eu liguei no supermercado naquele dia e falei pro jovem do supermercado, né, o vendedor lá, falei, olha, eu quero um veneno de rato. Meu Deus, a pastora chegou a esse ponto. Eu cheguei a esse ponto, Patrícia. Não queria mais, não tinha mais prazer em viver, pastora? Não tinha mais prazer em viver. Tudo passou a ser assim um fardo, um peso. Como funciona? Perdeu o sabor, a vida perdeu o sabor. Perdeu o sabor. Assim, eu até me emociono de falar porque foi muito difícil para mim. Eu olhava para meus filhos assim pequenos, meu marido, um marido assim, um marido que você pediu a Deus. Não queria mais. Não queria mais viver. Desistiu de desejo viver. de morte em mim 24 horas. Só ficava pensando em pensando. morrer. Engraçado, Patrícia, porque olha que coisa, eu ficava o dia todo com uma faca no meu peito, tentando ver onde eu ia cortar os meus pulsos. Chegava a pegar na frente dos meus filhos. Na frente dos filhos. Na frente dos filhos. Meu Deus, e as crianças, né, pastor? As crianças ficaram sofrendo. Todos ficaram doentes comigo na minha casa, né? Porque meus filhos falaram, minha mãe é tão feliz, sempre brincalhona, trabalhava com crianças, né? Lecionava primeira, quarta série, né? As crianças me tinham como assim, muito querida, cheia de decisões, tudo aquilo que eu colocava a mão prosperava, eu fazia um trabalho nas escolas. Uma mulher guerreira. De sucesso. Isso, né? E naquela oportunidade, quando essa moça Alessandra, nunca me esqueci o nome dela, eu costumo dizer que foi um anjo mesmo, que Deus enviou. Mas nessa terça-feira, né, me lembro bem, em fevereiro de 2003, eu me lembro que eu liguei naquele supermercado, que era onde, por eu não sair de casa nesses 3 anos, ficar em casa trancada, com a porta fechada, não ligava a TV nem nada, e eu tinha saído nessa segunda, olha que Deus maravilhoso, porque você vê, eu fiquei 3 anos trancada em casa. E naquela segunda eu saí para fazer inscrição. Não saía. Não queria sair nem para nada. Para nada. Eu não saía mesmo. As pessoas não me viam. E a pastora perdeu também. Telefone. Porque eu já ouvi assim, casos que as pessoas perdem até a vontade de se arrumar, tomar banho. Isso. Também perdeu. Sim, ficava sentada no chão, não sentava no sofá, não deitava, não falava. Eu falava com os meus, durante 3 anos, eu conversava com os meus filhos por gestos. Quando eles queriam tomar banho, eu fazia os gestos como eles iam tomar banho. Eu ficava ali no chão, dia e noite, ali sentada. Pastora, que difícil para o seu marido, hein? Foi muito difícil. E lembrando, né, que essa tristeza, esse vazio todo, ficou durante esses 3 anos todos, onde eu não abria as cortinas, eu não ligava a TV, eu não deitava, eu não conversava, eu não falava, eu não comia. Eu vivia internada no hospital, né, tomava soro, meu marido me levava nas madrugadas, tomei comprimidos várias vezes. Né, cheguei ali, eu moro no metrô Tiradentes, ali no Bom Retiro, eu cheguei a pular, eu ia pular na frente do metrô, e antes disso, né, nesse 2003, nessa terça-feira de 2003, uma pessoa me segurou e pediu que eu pulasse ali. Naquele momento? Foi. Um anjo de Deus que apareceu foram ali. Vários anjos de Deus. Olha, que é um exército, né? Um exército. Hoje eu vejo que foi um exército de Deus, né? E eu me lembro, Patrícia, que foi muito triste, assim, porque nesse dia, nessa terça de 2003, eu me lembro que quando eu liguei naquele supermercado, né, eu falei para o jovem assim, olha, eu preciso de um veneno de rato. Só que na minha casa, no meu apartamento, nunca teve rato. E ele trouxe, né, o veneno mesmo, tocou em telefone, eu atendi, peguei aquele veneno de rato e coloquei os granulados na minha mão. E o engraçado, eu peguei o telefone sem fio, fui até o banheiro do meu apartamento. E quando eu cheguei ali, o engraçado é que eu deixava o rádio ligado na minha casa.
E quando o rádio ligou, ele falou um número, 21 26 68 68. Olha. Foi assim, eu não conhecia, eu não sabia o telefone da igreja. E quando eu liguei, aí naquela hora eu parei com os granulados na mão e falei, peraí, vou ligar. Fui lá na cozinha, peguei o telefone, com o medicamento na minha mão e liguei. Deus, foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural, né? Ali foi a providência de Deus, né? A urgência, o socorro, né? Bem presente, né? Que a gente fala tanto do socorro bem presente nas tribulações, mas é diferente de você falar vazio e você vivenciar, né? Você ter essa experiência dessa providência divina, né, pastora? É verdade, Patrícia. E eu me lembro que quando eu estava segurando aqueles granulados ali, eu liguei nesse número que, né, saiu o som no rádio. A igreja, o telefone da igreja internacional, da igreja, só que eu não sabia, né? Quando eu liguei, eu só ouvi aquele número. Quando eu liguei, um pastor, né, nunca vou esquecer, aquele pastor, ele me atendeu, ele disse, falei, pastor, eu não quero mais viver, estou aqui com os granulados na mão, eu tenho família. Desta forma. E aquele pastor, Forte, Patrícia, muito lindo, porque aquele pastor, ele não me conhecia, o pastor Guilherme, né? Eu nunca vou esquecer aquele homem de Deus que Deus colocou ali para me ouvir, né? O carinho dele para minha vida, mesmo sem me conhecer, já era Deus mesmo tocando o coração dele, né? Coisa linda. E ali ele falou para mim, olha, eu quero te apresentar uma pessoa, né? Você não vai morrer, você vai jogar esses granulados fora, porque Deus, ele não tem morte para você, ele tem vida eterna. Mas eu não sabia da vida eterna, não conhecia a vida eterna, eu não sabia muito sobre a morte também. Eu achava até que tinha alguma coisa depois da morte, que eu podia ainda voltar atrás depois da morte. Eu não tinha entendimento, eu estava cega mesmo. Dentro de mim, Patrícia, eu havia morrido. Na verdade, eu costumo dizer que eu fiquei morta durante 3 anos. Meu Deus. E nas trevas? Nas trevas. Na escuridão, né? A pastora pôde experimentar um pedacinho do inferno na terra, que nós falamos. E aqui você já começa a determinar, né, pastora? Ou um pedacinho do céu, né? Ou um pedacinho do inferno, né? Olha, pastora, então neste dia, neste momento, foi seu verdadeiro encontro com o Evangelho. Foi. Aí quando o pastor, ele me atendeu, ele disse para mim que durante 1 hora ele ficou insistindo comigo, que eu era muito importante para Deus, que eu era preciosa, que Deus havia me feito e que Deus se importava com a minha vida. Então naquela hora, eu segurando os granulados ali, ele falou, não, você vai jogar no vaso e você vai dar a descarga, eu quero ouvir. E depois você vai vir na igreja que eu vou te atender. E o engraçado, Patrícia, é porque mesmo a minha família cuidando de mim, a minha mãe, meus pais, meus familiares, eu tinha alguns amigos que... Eu tinha uma amiga, né, a Joana, tenho uma amiga chamada Joana, que ela havia até deixado a casa dela para ficar na minha casa para cuidar de mim. Mas o engraçado é que eu não via aquilo. Mas quando aquele pastor, ele falou comigo, sem me conhecer, eu falei, puxa, alguém gosta de mim, alguém se importa comigo. Eu vi ali assim, o amor. Puxa, Deus me ama, amor. Né? A minha vida é importante para Ele. Isto. Que coisa linda. Né? E naquela hora, sabe, eu começou assim, vir uma vontade de vida em mim. Começou assim, aí eu comecei a ver. Foi imediato. Foi imediato. E eu falei, puxa, nossa, Jesus me ama. Eu comecei a falar, puxa, alguém me ama, né? E ali eu fui, ele falou, não, você vai jogar fora. Ele ficou insistindo, ele disse que eu falava, não vou jogar, eu vou ficar aqui, eu vou jogar porque eu quero morrer. Dessa ligação para a chegada da pastora na Igreja Internacional da Graça, demorou-se quantos dias? Não, no mesmo dia. No mesmo dia, quando ele falou, olha, eu não me lembro bem o horário, mas eu me lembro que eu cheguei na igreja no culto das 5, e o engraçado é que o pastor, ele falou, olha, que roupa você vai estar? Até um dia, falando com o pastor Jaime, ele falou, nossa, o pastor foi muito usado por Deus. Porque assim, a Igreja da Graça é uma igreja grande, onde passa 10 mil pessoas por dia. E ele perguntou, ele questionou acerca da roupa que eu estava, porque ele ia me esperar na porta da igreja, que ele queria me conhecer, ele queria me levar para conhecer essa pessoa que era Jesus, que tinha mudado a vida dele. E ele me atendeu ali naquele dia, eu entrei, participei do culto, e a partir daquele dia mesmo, Deus foi colocando um desejo em mim de não querer morrer, de viver uma vida com Deus. E Deus mudou a minha história. Entrou na igreja de uma forma e já saiu diferente, pastora? Já saí, porque naquele dia, eu me lembro que a Bíblia diz, Patrícia, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outrora eu estava ali na mentira, né? No engano, nas coisas... não conhecia a luz mesmo, né? Estava, como você falou agora, nas trevas, né? Certo. E o engraçado é que quando eu entrei ali, eu pude ver Deus. Falei, puxa vida, mas
Deus tem vida para mim, eu tenho filhos. Eu comecei a perceber que eu tinha marido, que eu tinha pessoas para cuidar. Eu comecei a lembrar do trabalho nas favelas, do trabalho nas ruas, do trabalho das pessoas que outrora, antes, eu já fazia esse trabalho social nas ruas, com crianças carentes, com crianças especiais. Deus, Ele sempre colocou esse amor no meu coração. Quando a pastora chegou em casa, foi um choque, assim, para o seu marido? Puxa, hoje eu fui na igreja. Como foi a reação dele? Olha, assim, foi muito engraçado, Patrícia, porque quando eu cheguei na igreja, o pastor me atendeu, assistiu o culto, a luz de Deus, aquela paz começou, porque eu não tinha paz, né? Porque uma das piores coisas é não ter paz. Talvez você pode ter tudo, riquezas, você pode ter carros, você pode ter um marido abençoado, filhos, mas se você não tem paz, você não consegue ser feliz. A paz é o essencial para você viver, né? Certo. Eu acho que E sem a paz não está relacionada à obtenção de bens, né? Que você adquire nessa terra, né, pastora? E eu costumo dizer que é até um mistério mesmo. É algo de Deus para nós, muito profético, muito real, né? Porque as pessoas às vezes desdenham da Bíblia. Mas como que a Bíblia pode ser de Deus, os mandamentos podem ser verdadeiros realmente, sendo que foi o homem que escreveu a Bíblia? Mas na verdade, Patrícia, a Bíblia, a história da Bíblia é assim: o homem escreveu, mas ele foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, uma coisa é parecida com a outra, sabe? É coisas assim que já se passaram 2000 anos em que a Bíblia foi escrita, mas é como se ela fosse hoje. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o conhecimento, a sabedoria, dá para ver que foram por mãos humanas, porque Jesus, ele é espírito, então ele precisou dos homens para escrever. Mas se você ler, você vai ver que é assim, é Deus falando. Porque assim, quando a palavra, que é Jesus, ela entra, que é a Bíblia, que é a escrita, porque a escrita na verdade é a letra, né? Mas quando a palavra vem, o que aconteceu comigo, quer dizer, eu estava morta, né? Eu estava ali 3 anos morta, né? De tristeza, de ansiedade, parecia que não tinha nada, um vazio dentro de mim. E quando aquela palavra, você vê um pastor lá no altar pregando, um homem comum, quando ele falou lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, que pelas feridas de Jesus eu já tinha sido curada, você vê que foi uma simples palavra, né? Entrou em mim e deu frutos, e mudou, e me transformou. E a pastora creu, que foi o mais importante, né? Isso. Creu no homem de Deus, Isso. Creu na palavra de Deus. Porque às vezes, pastora, a gente observa dentro do Evangelho pessoas que têm 20, 30 anos de igreja, 11 anos de igreja, e entram e saem da igreja com a mesma vida, com as mesmas chagas, com os mesmos problemas. É verdade. O que faltam para essas pessoas? Dona Patrícia, como eu disse agora há pouco, a Bíblia diz, o Senhor, Jesus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz aqui que a fé vem pelo ouvir. Então, assim, é necessário ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, ler a Bíblia e praticar. O que acontece conosco é que muitos de nós não praticamos. No meu caso, quando o pastor pregou Isaías, né, que é um profeta, está lá no capítulo 52, versículo 13 e 4, aquela palavra que ele pregou de que eu já havia sido curada, não é que Jesus ia me curar, que Jesus, ele já tinha levado sobre ele, lá no Calvário, porque muitos de nós conhecemos o Evangelho, não levamos muito a sério o Calvário, a crucificação. As pessoas acham que é uma coisa simbólica. Não. Na verdade, Jesus... Muitos pensam que é até um mito. É um mito, né? Não é verdade, as pessoas não pastora? creem que quando Jesus foi na cruz, ele foi por um propósito, para salvar a humanidade. E para que a palavra de Deus seja vida em nós, é necessário praticar. Né? Tem uma palavra que fala de Eclesiastes 9:8, diz que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. E às vezes estamos na igreja, mas estamos ainda com as vestes sujas. E no meu caso, quando eu cheguei, né, passando para a minha vida, assim, né, que, como experiência de Deus na minha vida, quando eu cheguei lá, quer dizer, eu comecei a falar: peraí, mas Deus não deixou tristeza para mim. Então por que eu vou deixar que a tristeza entre em mim, me domine, sendo que Deus deixou a alegria? A palavra de Deus foi libertando a pastora. Foi libertando, porque é a palavra que liberta, né? A Bíblia diz que no princípio, João 2 fala que no princípio era o verbo, João 1 diz que no Evangelho de João, diz que no princípio era o verbo, o verbo se fez carne e habitou em nós. Então é necessário deixar a palavra de Deus entrar em mim. A própria palavra de Deus, Patrícia, é que faz eu trocar as vestes.
Tirar a Certo. tristeza, a angústia, sair do vício, do pecado, da tristeza. E a própria palavra, ela é luz, né? Certo. E quando você pode ver que você está num lugar muito escuro, você não consegue enxergar nada. Certo. Mas quando você acende a luz, naquela hora você começa a ver. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava na escuridão e a luz veio e eu quis seguir aquela luz. Certo. Às vezes não acontece muito, igual você falou, pastor, às vezes pessoas estão anos no Evangelho e a vida não é mudada, porque ele não quis ainda. Porque se ele quiser, Deus vai transformar, Deus vai mudar. E não precisa muito não, é só crer. Igual você falou, né? Crer e nós veremos a glória de Deus. O crer é você viver, é praticar os ensinamentos. Igual, eu costumo dizer que é igual você recebe uma receita de bolo. Tá? Alguém fala, olha, eu quero que você faça um bolo. Aí você pega aquela receita, Os você 2 fala, ovos, Isso. né? 4 xícaras de Isso. farinha, Então, o 2 de evangelho é açúcar. isso. E aí você vai seguindo a o receitinha da Evangelho é fé. a mesma coisa. Você recebe, peraí, mas eu já fui curada? Ué, então por que essa doença está em mim? E você começa a determinar algo, é propósitos. Então, para viver Jesus é necessário propósitos. Você tem um propósito de abrir uma empresa, você vai lá, faz a planta, determina. Você tem um propósito de construir uma casa? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele dá as direções. E você segue e você vai viver aquilo que Deus tem para você. E é maravilhoso porque a pastora tem essa experiência viva da palavra de Deus sair da Bíblia e se materializar É verdade. na vida da pastora, né? Isso. E é visível hoje, né? Os familiares, antes, sabendo do problema da pastora, o que a pastora passou, e hoje, como eles enxergam a pastora, a pessoa Maria Antônia? Olha, pastora Patrícia, na verdade, assim, a minha família, quando eles viram que Deus havia mudado a minha vida, que as pessoas que me conheceram antes e que viveram aqueles 3 anos da minha vida, onde as pessoas não me conheciam, né, falaram, poxa, mas essa não é Maria Antônia, né? Quem é essa pessoa? É uma mudança muito grande, da morte para a vida. Da morte para a vida, Não é? É verdade. E assim, meu marido, meus filhos começaram a ver mudança em mim. Falou, peraí, mas a pessoa que chorava não chora mais, não está mais até triste. rindo, cantarolando pela casa. Isso, comecei. pastora? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu abri as cortinas, eu comecei a atender o telefone, eu comecei a ir fazer compras, sair com os meus filhos, levá-los para passear. E o engraçado, porque através da minha mudança, veio toda a minha família para os pés do Senhor. Quer dizer, através de mim, todos vieram. Eu falei, peraí, mas eu quero conhecer. Eles também, quer dizer, houve no coração da minha família, falou, eu quero conhecer essa pessoa que mudou a vida da minha mãe. Portanto, tem até um testemunho do meu filho no jornal, né, que fala que ele com 6 aninhos, ele conta esse testemunho. Você vê ele com 6 anos, que é o João Vitor, que é o meu terceiro filho, né, que eu tenho 3 filhos, Sim. e o João, que hoje está com 13 anos, ele conta esse testemunho. Ele fala, a minha mãe, ela estava triste, cabisbaixa, e através da mudança que Deus fez na vida da minha mãe, eu vim para Jesus. E hoje ele é obreiro, né? Que Na casa do Senhor. maravilha. Hoje ele é obreiro. Ele Hoje faz ele a está obra com desde os quantos 6 anos, pastora? 13 anos. E os outros 2 filhos, qual é o nome, a idade? Então, eu tenho o Rodrigo, né? Que é o Certo. Rodrigo Rabelo de Araújo, que tem 16, e o Edmilson Júnior, que tem 21 anos. Que Todos maravilha. eles estão lá na igreja comigo. E o marido, pastora? E meu marido, que é o Edmilson Rabelo de Araújo, né? Que é um homem abençoado também, que está nos caminhos do Senhor também. Que maravilha. Deste período, desta fase que a pastora passou, né? Desses 3 anos, para agora, uma líder de respeito, honrada por Deus, uma pessoa que realmente viveu e teve um impacto, tem um impacto do Evangelho na sua vida material.